5 lugares baratos que você precisa conhecer em 2025. Fala pessoal, aqui é a Mayra. Aqui é o Benito. E a gente é o Du por aí. Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos porque ajuda muito o canal a crescer ao longo do tempo. E hoje a gente veio falar sobre 5 países que vocês precisam conhecer ainda esse ano. Lembrando que tem alguns países que eram baratos e não estão mais tão baratos, mas tem alguns países que ainda continuam baratos para o brasileiro conhecer. Então pode ser inclusive uma oportunidade você fazer a sua primeira viagem internacional, segunda, terceira ou quem sabe até a 10ª viagem. E o primeiro país que a gente vai falar é o nosso vizinho aqui do lado, um deles, né, é a Bolívia, gente. A Bolívia é muito linda e muitos de nós não sabem, não têm o costume de pensar em ir pra Bolívia, né? Mas aqui do Brasil, pra Bolívia, a gente tem voo barato, lá na Bolívia tem hospedagem barata e tem o Salar de Uyuni, que é maravilhoso, é um deserto de sal surreal de lindo. Quando enche de água, ele faz um espelho, então parece... é como se fosse um espelho mesmo, fica... muito, 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 muito lindo. E o que a Má falou é muito importante. A gente realmente não tem o costume de olhar para a América do Sul ou para o próprio Brasil, que tem lugares assim, incríveis que a gente precisa conhecer. E a Bolívia é um desses lugares, porque, querendo ou não, a gente sabe que a Bolívia tem os problemas dela, não é um país rico que esbanja dinheiro e sobra dinheiro, é um país que sim, tem problemas econômicos, tem alguns problemas lá em si nas principais cidades, mas é um lugar muito lindo, muito lindo. Então, nos periféricos da Bolívia, o próprio caso de Salar de Uyuni, que é o mar de sal, né, que forma um espelho d'água incrível, e quando às vezes não chove, não forma um espelho porque não tem água, então ele fica um pouco mais seco, mas ainda assim é um lugar maravilhoso, é um lugar que compensa muito financeiramente pra gente viajar, porque além do que a Má falou, da passagem ser barata, da hospedagem ser muito barata, a moeda deles, em comparação com a nossa, ela é muito desvalorizada. Então, para o brasileiro compensa muito, porque o real ele tem um valor, um valor um pouco maior do que comparado com a moeda boliviana. E o segundo país da nossa lista é a Colômbia. Sim, a gente sabe que a Colômbia ela não é tão pequenininha, tá, como a Bolívia, ela é um pouco maior, inclusive porque ela tem várias praias, então você vai poder sair, por exemplo, de uma cidade tradicional e ir para uma praia, para um ponto um pouco mais exótico, vamos dizer assim. Mas a Colômbia também é um lugar barato, por quê? Porque você vai encontrar passagens em conta, até por ser acho que perto do Brasil você encontra passagens mais baratas, você também encontra lá hospedagens baratas, então hospedagens que cabem no bolso. Lembrando que quando a gente fala hospedagens baratas, não quer dizer que só tem hospedagem barata. Se você quiser um hotel de luxo 5 estrelas, você vai procurar e você vai encontrar hospedagens caras também. Mas na sua grande maioria, você encontra hospedagens que cabem muito mais no bolso. Tem a parte também, além das cidades bem movimentadas, assim, da vida noturna, né? Tem a parte também das praias, que são paradisíacas. Essa parte vai ser um pouco mais cara, né? Essa parte das praias paradisíacas. Mas tem também para todos os bolsos. E outro ponto super legal de compartilhar com vocês é que a Colômbia é um país agitado. Então você vai encontrar muita vida noturna lá, muitas festas. A gente sabe que tem várias músicas que estouraram não só a Colômbia, mas o mundo inteiro, que vieram de vários cantores colombianos. Então lá também a vida noturna ela é bem agitada, então é outra coisa que você também pode aproveitar lá, claro, além da beleza natural e das praias paradisíacas. E o terceiro país, saindo da América do Sul, indo lá para a Europa, é a Polônia. Dá para viajar barato, sim, indo para a Europa, tá? É um pouco estranho pensar isso, a gente não tá muito acostumado. Mas se você for indo lá para o leste europeu, que não usa o euro, né, que pra gente acaba sendo um pouco mais caro, a viagem acaba saindo mais barata. E lá na Polônia eles usam o zloty, tá? E lá na Polônia tem muita história, um país com muita vida noturna também. Quem gosta de festa, lá tem muita festa, então é um país muito legal para esse ano. Um ponto também legal de compartilhar é que quando a gente fala da maior diferença de, por exemplo, para um país aqui na América do Sul, América Central, lá para a Europa, o que mais vai encarecer podem ser duas coisas principalmente. O voo, porque é um lugar mais longe, você vai atravessar o oceano, então muitas vezes você vai acabar pagando mais pela distância da passagem, e também às vezes a moeda, né? Então, o que você tem que pensar sempre quando uma viagem é um pouco mais longa, o próprio caso da Polônia, primeiro, quanto custaria essa passagem, e também o quanto você gastaria, a moeda lá, mesmo ela sendo euro, no caso da Polônia não é o zloty, mas mesmo ela sendo euro ou zloty, qual que é o valor praticado no lugar? Será que compensa? Será que não compensa? Porque a gente também já pegou casos em que a gente fez uma viagem que a moeda podia usar o euro em algum país. O próprio caso da Islândia, acho que é o caso mais clássico. Lá você podia usar o euro ou a coroa islandesa, só que o preço praticado lá era muito acima. Então, mesmo sendo em euro ou coroa islandesa, ainda assim era muito mais caro. Então, você sempre tem que levar isso em consideração. Mas, como a Má falou, é um país que acho que vive muita história.
né? Principalmente quando a gente olha para o que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. É um lugar que chega até a arrepiar um pouco, né? Eu e a Mar, a gente tem muita curiosidade de conhecer. Ainda tá na nossa lista, tá? Pra gente poder conhecer. E eu acho que é basicamente isso. Eu acho que, inclusive, você pode contar uma curiosidade para eles, é que você tá Tô tirando minha cidadania polonesa. tirando a cidadania polonesa. Eu, Benito, tenho a cidadania italiana. A Mar, ela tá tirando a polonesa. E acho que assim que ela tirar, ou mesmo antes dela tirar, a gente pretende ir em breve pra lá, com certeza. E claro que a gente vai compartilhar com vocês também tudo que a gente vive lá. E o quarto país, na verdade, não é nem um país, são alguns países dentro de uma região, que é a região ali das Filipinas, da Tailândia e também da Indonésia. Pessoal, essa região, tá, a gente sabe, ela fica muito longe do Brasil, então passagem eventualmente vai ser mais cara do que o tradicional. Só que, galera, o preço praticado lá, até pela moeda que eles utilizam lá, é muito em conta. De verdade, assim, a gente tá falando de preços de hospedagem, preços de comida, preços até de passeios, que são muito em conta e muitas vezes até mais barato que no próprio Brasil. Então, uma viagem, quando você for lá para a Ásia, você vai encontrar talvez uma passagem cara, mais uma hospedagem, comida, refeição barato. Então, no final das contas, compensa muitas vezes você fazer uma viagem um pouco mais esticada, como é para essa região. A Tailândia, as Filipinas, a Indonésia, que inclusive é conhecido como um dos lugares mais exóticos, acho que do mundo todo, por conta das praias, por conta da água que você vê que é praticamente transparente. É ver o que você prefere fazer, né? Às vezes você prefere realmente conhecer alguma coisa aqui perto, porque você tem muita curiosidade, ou se você prefere ir mais pra longe também. Mas sim, ir para essa região é muito barato, tá? E no caso eu falo o preço, o país é um país barato, tá? E de novo, o importante que vocês precisam entender é que o real, frente a essas moedas, ele compensa. Então não é que a gente está comparando o real com o dólar, com o euro, é com outras moedas, então acaba compensando bastante também. E por último, um país que pouca gente cogita também, mas é muito legal de fazer justo numa mesma viagem até que Tailândia, que Filipinas, que Indonésia, é o Vietnã. Eles têm uma moeda muito barata se comparada com a nossa. É um país que tem muita cultura, tem beleza natural, então tem muita história também. Então é um dos países mais baratos pra gente viajar esse ano também. Acho que não só o Vietnã, mas tem um monte de país, principalmente na Ásia, que às vezes a gente nem escuta falar. O brasileiro às vezes nem sabe que ele existe, ele é um país barato, lindo e maravilhoso. Eu mesmo tenho um amigo que mora no Vietnã, e ele fala que lá é muito diferente do que morar no Brasil. É claro que ele foi a trabalho na época, então também vou dar um desconto para ele, mas acaba compensando bastante. E ao longo do vídeo vocês viram que apareceu o gasto diário em cada país, né? E como que a gente calculou esses valores? A gente levou em consideração uma hospedagem com quarto privado, mais ou menos 2 refeições, né, nos locais, em cada país, transporte público e as principais atrações de cada país também. Bom, pessoal, e era basicamente isso. A gente sabe que existem vários países que são baratos, tirando esse, para você poder viajar, mas a gente quis trazer aí 5 países diferentes, ou que estão em destaque, ou entrando em destaque agora para o brasileiro no cenário mundial. E não esquece também de falar aqui pra gente nos comentários qual desses países que a gente comentou que você mais gostaria de conhecer. E também deixa aqui nos comentários se você conhece algum país barato que a gente não falou nesse vídeo, ou que a gente poderia fazer um vídeo só falando sobre ele. Lembrando que a gente sabe que você não vai falar da Argentina, porque não tá mais tão baratinho assim. E é isso, pessoal.